comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa. Pai querido, este é o momento da palavra. Usa a minha vida, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Fala conosco à luz da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus e aleluia. Queridos, tem um refrãozinho de um hino da harpa, o hino 169, que ele fala assim: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus vai falar que nesta parábola, o Senhor conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, foram encontrar com o noivo. Queridos, todos nós, quando vamos a algum lugar, nos preparamos. Mas a palavra de Deus vai falar que 5 eram prudentes, 5 estavam preparadas, 5 estavam ali com azeite a mais para suas lâmpadas. Mas 5, a palavra de Deus fala que eram nécias, eram loucas, não se prepararam, foram de qualquer jeito. Queridos, nós temos que estar preparados. A palavra de Deus fala que o noivo demorou, e elas pegaram no sono, e alguém gritou: eis o noivo, saia ao seu encontro. E quando as loucas foram acender as suas lâmpadas, não tinham mais azeite. Pedem para as prudentes, mas as prudentes falam: não posso te dar, porque senão vai faltar para mim. E aí elas vão a comprar esse azeite,
e o noivo vem. Queridos, eu estava meditando nesta palavra. Na verdade, tem alguns dias que eu estou meditando nesta palavra. E essas virgens, elas representam eu e você. Elas representam a cada um de nós. Mas nós temos que estar preparados. Estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo tempos difíceis. Tem horas que eu olho as situações que estão acontecendo e eu falo, meu Deus. Tem horas que, mesmo sabendo o que vai acontecer, haverão terremotos, haverão guerras, o amor iria se esfriar, as doenças, mesmo sabendo que a Bíblia é verdade, nós nos chocamos quando nós vemos algumas coisas. E os sinais da volta do Senhor estão aí. E se nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós sabemos que Ele vem. E aí eu quero destacar algo que o Senhor falou comigo. Como nós podemos manter as nossas lâmpadas acesas? Você já parou para pensar como você pode manter a sua lâmpada acesa? E aí eu vou destacar 4 coisas aqui. E a primeira, se prepare. Se prepare. E aí eu quero que você vire comigo a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 1, versículo de 6 a 11. Atos, capítulo 1, versículo de 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Então nós temos que estar preparados. Mas como nós podemos nos preparar? Queridos, nós temos que nos preparar estando revestidos do poder de Deus. Revestidos. Queridos, as trevas e a luz ficam no mesmo lugar? Não. Então nós temos que escolher. As escolhas que nós fazemos é aquilo que vai nos dar o fim que nós desejarmos. Então nós precisamos estar preparados. Mas tem uma outra situação. Crescimento espiritual é individual. Eu não consigo salvar o meu esposo, ele não consegue me salvar. Eu não consigo salvar o meu filho não consegue me salvar. E o crescimento espiritual é individual. E aí eu quero ler com você Colossenses, capítulo 1, versículo 9 a 12, que nos diz assim: por esta razão também nós,
nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu interior agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos da luz. Ou seja, uma criança, quando nasce, ela precisa se alimentar. Você começa lá com um leitinho um pouquinho mais fraco, a fórmula, aí você vai trazendo para um leite melhor. E tem alimentos, irmãos, que a gente olha assim. Quando o Gabriel saiu do hospital, eu pensava assim, ele tem que comer danoninho, porque danoninho é muito bom. E eu dava danoninho. Tem alimento que a gente acha que é maravilhoso, mas é ruim. Tem alimento que é só cara, só casca. Dentro é vazio de vitaminas. Mas o que a palavra está dizendo? Que nós temos que transbordar de pleno conhecimento. Temos que ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela vai transformando a nossa vida. Então nós temos que ter o transbordar do pleno conhecimento. Qual é esse conhecimento? É a palavra de Deus. E tem comida que parece boa, mas não é, irmãos. Então nós temos que crescer espiritualmente, irmãos. Não dá para nós estarmos na presença de Deus e agirmos como crentes mimados, irmãos. Pelo contrário, o Senhor nos faz forte. A Bíblia diz que Ele nos faz forte. A Bíblia diz que Ele nos levanta. Ele quer que nós tenhamos o pleno conhecimento. Então, para isso, irmãos, eu e você precisamos buscar a Deus, precisamos estudar a palavra de Deus. Não basta vir no culto só uma vez por semana e não abrir a Bíblia a semana inteira. Não, irmãos, medite nem que seja num versículo por dia. Medite na palavra de Deus, para que você possa fazer tudo aquilo quanto nela está escrito, para que o Senhor te faça prosperar e que os teus dias vão bem. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, ela nos conduz, irmãos. Você pode estar moído, você medita na palavra de Deus, entra um renovo na tua vida, no teu coração. Deus fala com você no mais profundo da tua alma. Mas crescimento espiritual é individual. Ou seja, é você. Como é que você vai deixar a sua lâmpada acesa? É você. É você que precisa meditar na palavra. É você que precisa se preparar. É você que tem que estar na presença de Deus. Então nós temos que estar preparados. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Em Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja,
Se você está buscando crescimento espiritual, você sabe que Jesus está voltando e que ele vai voltar a qualquer momento. Então nós precisamos estar preparados. Mas há uma outra coisa. Nós temos que ter urgência de nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos. Errar, nós vamos errar, mas nós precisamos ter o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista, ele fala assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, irmãos, é uma mudança de mente, é um posicionamento. Sabe, eu me arrependo, mas me arrependo mesmo. Eu não me arrependo agora e daqui a pouco estou fazendo de novo. Eu não me arrependo agora e daqui a pouco o Senhor é misericordioso mesmo, eu vou fazer de novo. Não, é uma mudança de mente. A mudança de mente, ela vem de dentro para fora. Então eu preciso meditar na palavra, para que a palavra entre na minha mente, entre no meu coração, e eu preciso me arrepender para que eu compreenda que o pecado me afasta de Deus, para que eu compreenda que a partir do momento que eu fico pecando, 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 conscientemente, eu estou me rebeliando contra Deus. E aí, a gente sempre ora que quando alguém entrega a vida para Jesus, perdoa as minhas transgressões. O que são transgressões? São rebelião contra Deus, que a gente faz através do nosso eu, através de querer fazer tudo ao contrário do que Deus está falando, e aí nós fazemos rebelião. Mas a palavra de Deus fala que arrependimento tem que ser conversão. Eu preciso me converter verdadeiramente. Como é que eu deixo a minha lâmpada acesa? Eu vou pedir a misericórdia de Deus. Por quê? Porque quando eu faço coisa errada, o Espírito Santo já mostra para mim e eu me sinto entristecida com isso. E eu quero o perdão do Senhor. Então, no sentido no sentido literal mesmo, arrependimento é mudança de direção, mudança de atitude. Eu andava como escravo de Satanás, agora eu sou livre, eu sou filha de Deus. E assim é a tua vida, queridos. O Senhor te chamou para você ser livre, não mais para você ser escravo, não mais para você fazer aquilo que agrada ao inimigo. Então, nós precisamos de ter essa mudança de vida. Queridos, e essa mudança de vida exige, irmãos, de nós esforço. Nós temos que nos esforçar para estar na presença de Deus. Eu sempre falo que o inimigo está cheio de bandeja. Então, ele tem laço, ele tem bandeja, ele vai colocando na nossa frente para a gente desviar o olhar. Ele coloca, muitas vezes nós passamos algumas circunstâncias ao contrárias, e que se a gente não ficar focado em Deus, a gente vai olhar tudo ao redor. Eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor não me desamparou, o Senhor estava comigo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava firmado em Cristo. Ele estava preso, ninguém assistiu, todo mundo esqueceu dele, até aqueles que ele abriu a igreja, até aqueles que ele pregava, mas o Senhor o assistiu, o Senhor o fortaleceu. Por quê? Porque os seus olhos estavam postos em Deus. Queridos, eu não sei o que você passa, como você também não sabe o que eu passo, mas se os seus olhos estiverem postos em Deus, Deus te ajuda nas tuas fraquezas, Deus te coloca de pé, Deus é aquele que faz o impossível na tua vida. Mas nós precisamos estar arrependidos das coisas que nós fazemos. Você já parou para pensar que Jesus está voltando
E é algo tremendo, e aqui em Mateus 24, versículos 32 a 40, nos diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A palavra de Deus fala que será como foi nos dias de Noé. Noé construía a arca, ninguém se interessou, ninguém mudou de vida, ninguém se arrependeu, ninguém acreditou que viria um dilúvio. E quando Noé entra na arca, que vem o dilúvio, aí já era tarde. Assim será a volta do Senhor Jesus. Assim virá o Senhor. Ele virá, a Bíblia diz, num piscar de olhos. E nós nem conseguimos perceber quando nós estamos piscando. Então ele é rápido, ele virá como um ladrão, ele virá como um ladrão, não vai avisar ninguém, ninguém vai ficar avisado, mas a Bíblia vem nos avisando. Então tenha urgência em se arrepender, tenha urgência em estar firmado na rocha que é Jesus, tenha urgência em estar na presença de Deus, tenha urgência em dobrar o teu joelho, deixar de lado o celular, dobrar o seu joelho e estar na presença do Senhor. Sabe, queridos, essa palavra, em primeiro lugar, é para mim. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho muito tempo, mas o pouco de tempo que você tem que dobrar o seu joelho. E eu tenho costume, durante o dia eu dobro o meu joelho umas 3, 4 vezes. Mas a gente precisa mais. A gente é falho, pecador, e a gente precisa mais. Porque Jesus está voltando e ele vem buscar a sua noiva. Mas uma outra coisa é que Jesus voltará. Ele vai voltar, irmãos. Como que ele vai voltar? Fisicamente, visivelmente, pessoalmente, repentinamente e inesperadamente. Então Jesus vai voltar, irmãos. De repente, Jesus volta daqui 5 minutos. Nós não sabemos o dia e a hora em que ele vai voltar, mas nós sabemos que ele voltará. E agora, voltando para o texto que nós lemos no início, das 10 virgens, a palavra de Deus fala, no versículo de número 9, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vende o comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Queridos, a palavra de Deus, ela usa uma palavra para a nossa vida. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. O que quer dizer isso? Muitas vezes estamos distraídos, estamos desapercebidos. E nós precisamos ficar atentos, queridos, atentos aos sinais, atentos à volta do Senhor Jesus.
Jesus, ele nos amou primeiro, ele nos escolheu. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu. Ele nos escolheu para a perdição? Não, ele nos escolheu para a salvação. A maior promessa que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida é a salvação. E é essa a nossa esperança, irmãos. É essa a nossa esperança. Nós esperamos em tudo, mas nós temos que esperar na a salvação do Senhor. É isso que nós temos que esperar. Sabe, queridos, quando nós andamos na presença de Deus, não pensa que você está numa redoma de vidro e nada acontece com você, porque não é verdade. Você passa por luta, você passa por provas, você passa por situações contrárias, mas o Senhor passa contigo. O Senhor passa com você. E Ele é aquele que te fortalece. Muitas vezes, nós não sabemos nem o que fazer. Mas se os nossos olhos estiverem postos em Deus, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá sabedoria, Ele nos mostra o caminho, porque Ele é o caminho. Então, Ele nos mostra o caminho. Queridos, nós não podemos desanimar, não. O Senhor não nos chamou para ser um crente hoje, glória a Deus e aleluia, e amanhã todo derrotado. Não, queridos, não, Deus não te chamou para isso. Você pode estar passando uma enfermidade, você pode estar passando uma prova, uma luta, uma situação contrária, uma circunstância impossível, mas Deus te chamou, te escolheu e agindo Ele, ninguém pode impedir, queridos. Ninguém pode impedir. Nós falamos no final de todos os cultos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós falamos isso, isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Ele está conosco todos os dias, irmãos, até a consumação dos séculos. Ele está conosco e nós temos que estar com Ele. Jesus está conosco e nós temos que estar com Ele. A nossa lâmpada tem que estar acesa. A nossa lâmpada não pode se apagar. Eu me lembrei do texto quando Ezequias recebe aquela notícia que ele vai morrer. Arruma a tua casa porque morrerás e não viverás. Ele poderia ter gritado, batido o pé, dado soco na parede, mas não. Ele vira para a parede, vai orar e ele fala: Senhor, eu andei com retidão diante do Senhor, eu fiz o que era reto, eu andei na tua presença. A lâmpada dele estava acesa, irmãos. A lâmpada dele estava acesa. E ele começa a lembrar o Senhor, tudo que ele fez. Que ele estava ali na presença do Senhor. E aí o Senhor fala para ele: eu vou te acrescentar 15 anos. Ele manda o profeta para acrescentar 15 anos. Livra ele das mãos do adversário. Queridos, a irmã Vera sempre falava assim para nós: a gente tem que ter uma poupança no céu. A gente tem que estar fazendo tudo que é reto na presença do Senhor, para que no dia mal a gente tenha um crédito. Ela falava assim. Mas, na verdade, nós temos que estar sempre em oração, queridos. Nós temos que orar, jejuar, buscar a face do Senhor, meditar na palavra de Deus. O que aconteceu? As que tinham azeite, as que as lâmpadas estavam acesas, entraram para as bodas. E as que não tinham, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, irmãos, isso vai acontecer. E nós temos que estar preparados. Eu quero ir para o céu. E eu tenho certeza que você também quer. Eu tenho certeza que você está buscando a sua salvação. A Bíblia nos diz, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia! É muito bom nós estarmos na presença do Senhor, queridos. É muito bom. O Senhor, ele só quer o nosso coração, irmãos. Ele só quer o nosso coração. Muda de atitude, sabe? Nós temos que mudar de atitude. Eu preciso mudar de atitude. Nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus. Eu queria que os músicos subissem aqui. Nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus. E quando nós somos transformados pelo poder de Deus, irmãos, é maravilhoso, porque nós sentimos o Senhor muitas vezes nos carregando no colo, irmãos. Nós sentimos o Senhor. Queridos, quantas vezes eu sinto o socorro do Senhor, eu sinto a presença de Deus, eu sinto Ele me carregando, eu ouço Ele falando comigo, queridos. Quantas vezes, irmãos? Mas para isso, as nossas lâmpadas têm que estar acesas. As nossas lâmpadas precisam estar acesas. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração.